E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Para você que ainda não me conhece, eu sou o Diego do canal Careca Investidor e o meu canal ele tem como objetivo trazer minhas opiniões e experiências com base na teoria e na prática voltado para essa área de investimentos. E no vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as ações da Gol. Será que talvez faz sentido investir nas ações da Gol? Comenta aqui embaixo se você curte. É claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos. Se você curtiu a ideia desse vídeo, dá o like aqui, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer. Valeu! Antes da gente ir pro vídeo, vamos fazer uma reflexão aqui. Alguém chega e te cutuca assim, viu, você quer ser meu sócio? Aí você fala assim, conte-me mais, o que sua empresa faz, como que tá a situação dela? A gente tem uma empresa bacana, só que o que acontece? A empresa ela não gera lucro há muito tempo, a gente tá com um prejuízo acumulado, com recorrência de alguns anos. Por conta dessas conturbações todas, a gente fica dependente, né, de estar sempre fazendo um empréstimo ou estar sempre conseguindo algum capital ali com alguns investidores, porque a gente não está conseguindo performar de uma forma muito interessante com o nosso próprio capital. Aí, como a taxa de juros acaba subindo também, isso fica bem complexo, porque daí a nossa despesa financeira aumenta e também a gente é muito dependente de questão de combustíveis ali, que dependendo do preço da commodity ou dependendo da variação da moeda, do dólar, isso daqui também pode conturbar o nosso resultado. E aí, você iria investir nessa empresa? Para você que ainda não conhece, a gente está aqui no Status Invest, é uma ótima ferramenta para tu fazer uma pré-análise de investimentos. Eu fiz aquela reflexão antes da gente iniciar, por quê? Porque uma ação na bolsa nada mais é do que você se tornando sócio de uma empresa. Então, se você disse não para aquela reflexão, então muito provavelmente você não deveria cogitar talvez investir na Gol. Vamos dar uma sequência aqui. O tier da empresa é GOLL4, mínimas de 7,48, máxima de 20,30 e preço atual de 9,28. As ações da Gol estão com uma desvalorização de quase 55% nos últimos 12 meses. Quando a gente olha aqui na parte dos indicadores, a gente consegue ver o dividend yield inexistente. Por quê? Porque se a empresa não gera lucro e gera sim prejuízo, você não tem o que distribuir. Preço-lucro negativo. Se a métrica é preço por lucro e está negativo, é porque esse lucro, na verdade, é um prejuízo. Quando a gente vem aqui na parte de valor patrimonial, a mesma coisa, está negativo. Por quê? Porque é preço sobre valor de patrimônio. Então o valor de patrimônio está negativo. Mas como que isso acontece? Devido a diversos anos com prejuízo, isso daqui gerou um prejuízo acumulado que faz com que o prejuízo supere o valor de patrimônio que a empresa tem em balanço e por isso que ele fica negativo. A parte da margem líquida, o que é a margem líquida? É o que de fato sobraria da operação. Ela está com uma margem líquida negativa de quase 50%. Isso daqui é bem preocupante. E quando a gente olha aqui no indicador de liquidez corrente da empresa, ele está na casa de 0,25. Isso daqui significa o quê? Que no balanço da empresa, para cada R$1 de dívida que ela tem 25 centavos de ativos. Vale lembrar que isso daqui não necessariamente é dinheiro em caixa com uma liquidez fácil de ser acessada, mas para cada R$1 de dívida que a Gol deve, ela tem 25 centavos apenas para honrar com essas dívidas em seu balanço. Então isso daqui é bem preocupante também, porque ela já tem uma operação onde ela vem com prejuízos acumulados e recorrentes, ela tem uma margem líquida negativa, ela tem uma liquidez corrente baixa, ou seja, ela fica dependente de capital sempre, então ela precisa buscar recurso tanto com instituições financeiras ou com o mercado de capitais, com investidores, então ela sempre acaba precisando de levantar novo capital para ir conseguindo gerir as suas operações. E quando a gente lida em um cenário onde a inflação impactou diretamente o bolso das famílias, então as pessoas estão utilizando o seu recurso, a sua grana, para consumir ali para alimentos e coisas mais necessárias. Então, se você tem menos pessoas viajando de avião também, o que também impacta, e fora isso, que você tem uma taxa de juros bem alta agora no país para combater essa inflação. Então, toda essa dívida da empresa, ela fica mais cara, porque como a taxa de juros sobe, você tem uma despesa financeira maior. Então, a dívida que você já tinha, ela se torna mais custosa. E se você tenta captar uma nova dívida no mercado, ela também é uma dívida custosa. Então, todos esses fatores impactam diretamente na veia do prejuízo, né, da Gol, porque eles facilitam com que, se você tem menos pessoas voando de avião, você vai ter menos receita. Se você tem uma taxa de juros maior e uma empresa muito endividada, então você vai ter mais despesa financeira. Então, isso tudo é favorável para que a empresa continue fechando com resultados não muito atrativos. E isso não quer dizer que a empresa vai quebrar.
Mas quando a gente olha ao longo do tempo, a gente já viu que diversas empresas nesse segmento de aviação acabam ficando insolventes e quebram ao longo do tempo. Só para vocês terem uma noção, quando a gente olha aqui o patrimônio líquido da Gol está na casa de 20 bilhões negativo, ou seja, foi sendo gerado prejuízos de forma recorrente e gerou um acúmulo de prejuízo acumulado aqui na casa de 20 bilhões. Ou seja, mesmo que a empresa comece a ser colocada nos trilhos e comece a performar de uma forma interessante, ela teria que gerar lucratividades para ir reduzindo esse prejuízo acumulado, para daí sim ela poder fazer distribuições de lucro para os investidores. Quando a gente olha aqui na parte da DRE da Gol, a DRE é o que é receita, custas e lucratividade da empresa. A gente consegue ver que em 10 anos ela teve apenas 2 anos com um leve lucrinho ali, o restante é só prejuízo e principalmente aqui nesses momentos que nós passamos nos últimos 2 anos, ele foi bem complexo. Em 2020, um prejuízo de 6 bi praticamente e em 2021 um prejuízo de 7 bilhões e 200. Quando a gente olha aqui no balanço patrimonial nos últimos 5 anos, a gente consegue ver que essa parte aqui para baixo é a parte do patrimônio que veio sendo aumentado o seu prejuízo. Essa parte aqui laranjinha é a parte das dívidas de longo prazo. Então a gente consegue ver o seguinte, ela veio mantendo as dívidas aqui de curto prazo, que seria esse vermelho mais forte, esse vermelho vinho, e ela foi se endividando a longo prazo. Ou seja, isso daqui pode ser um ponto positivo? Até poderia. Por quê? Porque como é uma dívida que ela precisa pagar mais lá na frente, então ela poderia ter um fôlego para estar tentando gerir essa operação, gerar essa operação de uma forma mais atrativa e, ao longo do tempo, ir honrando com essas dívidas. Mas não deixa de ser preocupante uma empresa que ela não está performando de uma forma rentável, ela vem sempre aumentando esses prejuízos, conforme passam os exercícios e ela ainda fica mais dependente de capital, se endividando cada vez mais. Ou seja, com base em tudo que a gente viu, quer dizer que a empresa vai quebrar? Não. Toda empresa na bolsa está exposta a poder quebrar ou não, a poder melhorar ou piorar a sua performance operacional, mas são indicadores complexos, a gente olha e dá um pouco de medo, pelo menos para mim dá. Então é que nem o Luiz Alves fala, você prefere procurar moleza ou dureza? Então, assim, no estágio de bolsa que a gente tá, a gente tem diversas empresas que geram caixa com dividend yield interessante, com preço-lucro reduzido, valor patrimonial próximo do justo, recorrência de resultados. A gente tem diversas ações com todos esses atributos, que seriam, no caso, as molezas, né? Por que você vai ficar olhando para dureza, para a empresa que está com prejuízo acumulado de 20 bi, gera prejuízo todo ano, margem negativa, liquidez corrente baixa, precisa de muito capital para poder potencializar a operação? Então, assim, isso não quer dizer que a empresa vai quebrar ou não, não quer dizer que ela não possa ser um bom investimento. Mas para que olhar para as durezas se você pode olhar para as molezas? Então, assim, nesse atual cenário, talvez seria mais prudente, mais conservador olhar para outras coisas, mas isso é apenas a minha opinião e não necessariamente eu esteja correto. Nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que precisa ser responsável por estudar e se capacitar, porque no fim do dia o lucro ou prejuízo é inteiramente seu. Se você curtiu esse vídeo, dá o like aqui, se inscreve no canal e compartilha com a galera e comenta aí pra gente, investe no segmento de aviação, na Azul, ou talvez na Embraer, meio indiretamente ali. Comenta aqui embaixo pra gente o que você acha, se você acha que faz sentido o que eu falei, ou se eu tô muito louco e é uma ação com um baita de um potencial pro futuro. Valeu, meus queridos, e abraços.